Muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local. E isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno. Eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável, mas que não perde o otimismo. Ladrão em fuga cai do telhado de uma casa no Recanto das Emas e desmaia. Maicon Leão. Imagina você, Malta, tá em casa aproveitando o domingão e de repente escuta um barulho na área e quando chega descobre que tem um ladrão caído no chão da sua casa. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse criminoso estava em fuga junto com outros dois e de repente foi cruzar pelo telhado e caiu nesse ponto aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, Malta, trazendo todos os detalhes dessa fuga desastrosa. Felizmente, né? Muito obrigado, Maicon. Até já. Polícia prende o suspeito de série de assaltos a ônibus. Vitória Mello. O criminoso fingia ser passageiro, fazia sinal e quando o ônibus parava, anunciava o assalto. Além de levar o dinheiro do caixa, o criminoso ainda pegava os pertences do cobrador e do motorista, que viviam dias de terror. Felipe, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Para começar a semana bem informado, você tem que ficar ligado com a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Nós já estamos de volta, 15 para meio-dia, ao vivo, com uma história inacreditável. Um homem desmaiou depois de cair de cima do telhado de uma casa. Mas sabe o que ele estava fazendo ali? Não era morador da casa, não. Era um ladrão tentando fugir, porque tinha acabado de ser flagrado por um outro vizinho furtando uma residência. Dá para acreditar? Aí desaba de cima do telhado. Quem traz as informações para
Descansando assim no momento, só ouviu o barulho. Aí o rapaz que estava deitado aqui também chegou, abriu a porta e se deparou com o rapaz deitado aqui no chão, com a panela, com as coisas dentro da mochila, e ficou assustado, né? Entrou em choque, porque a gente nunca quis se ver uma situação dessa, né? Malta, como a gente disse, na fuga ele ainda estava com a panela de pressão aqui. Quando o vizinho da outra quadra percebeu o que estava acontecendo e gritou com eles deixaram para trás o forno micro-ondas, deixaram também uma sanduicheira e outros equipamentos, mas conseguiram fugir com as pistolas de pintura, já que o morador é um pintor, com essa panela elétrica, que felizmente, a gente disse, ele conseguiu cair aqui, vocês conseguiram ajudar a polícia a recuperar esse material, senão ele tinha ido embora com tudo. Sim, ele tinha ido embora com tudo, né? E no momento que ele caiu, como ele caiu desacordado, ele não teve mais nenhuma reação, né? Então foi aí que o pessoal chamou a polícia, chamou a SAMU. A gente ficou aguardando aqui na frente até eles chegarem, que quando eles chegaram, a polícia chegou, o rapaz chegou até um pouco mais tarde, que era o morador, e conseguiu recuperar suas coisas. Esse ladrão tem 31 anos, chegou a ficar desacordado aqui um tempo, né? Sim. Meio desorientado. Sim, estava totalmente desorientado aqui. Todo mundo estava em choque, assim, com o momento, né? Ele chegou, caiu e ficou desacordado até o momento. Até o momento que os bombeiros chegou, né? Perguntou a situação que ele estava e, assim, ele não estava nem conseguindo responder direito. Malta, pensa o desespero, você tá aí em casa, aproveitando assim o iniciozinho de tarde, almoçou, vai descansar e de repente escuta um barulho como esse, um estrondo provavelmente muito grande, já que a gente está falando de uma telha que ela quebrou, então caiu não só o ladrão, como também o resto da telha, um barulhão, uma altura aí de mais de 2 metros, então o impacto foi grande. E o pior de tudo, primeiro o susto do barulho, e aí depois você sai da sua casa e se depara com praticamente um corpo estirado no chão. Pensa o susto que esse homem tomou. Só não foi maior porque ele já tinha percebido que eles estavam andando por aqui, então na hora ele já quase associou. Caiu aqui. Mas felizmente eles chamaram a polícia rapidamente, ele foi socorrido e conseguiram também, Malta, recuperar esses objetos que foram levados da casa ali do fundo. Onde lá, Malta, eles tiveram tanta tranquilidade porque o morador não estava em casa, depois de descer o muro, eles cortaram a janela. Primeiro eles quebraram o vidro, né? Essa grade, essa telinha assim de vidro, para conseguir ter acesso à grade. E aí depois eles cortaram todas os remendos lá, o modelo é outro, mas a gente está usando essa aqui para exemplificar. E aí eles conseguiram ter acesso ao interior da residência e lá arrastaram guarda-roupas, mexeram nas máquinas de costura que tinham lá, mas o que eles selecionavam, Malta, era justamente aqueles objetos que seriam mais fáceis de revender e também de carregar. O intuito, no início, era tão assim audacioso que eles iriam quebrar o cadeado do portão da frente para saírem pela porta da frente mesmo, a porta da rua. Só porque esse vizinho, percebendo ali o barulho, olhou, não reconheceu aquelas pessoas como os moradores da casa e já deu o primeiro grito: o que é que vocês estão fazendo aí dentro? E aí nisso eles já desesperaram e correram para os fundos, onde eles conseguiram ter acesso a essa parte de cá e vieram passando pelo telhado, pelos muros. Mas se não fosse a rápida ação desse primeiro vizinho ali atrás, eles tinham conseguido quebrar o cadeado, que ficou cheio de marcas lá de pancada. Eles chegaram a utilizar um ferro, Malta, da própria casa para tentarem quebrar lá esse cadeado e conseguirem sair pelo portão da frente. Pensa a audácia desses criminosos, com toda a tranquilidade do mundo, nenhuma preocupação, em plena luz do dia. Detalhe, sendo conhecidos aqui da região, sendo moradores aqui da região. A Polícia Militar, Malta, mandou um vídeo pra gente contando um pouco dessa ocorrência que até para eles foi inusitada. Nesse sábado, entre 15 e 16 horas, 2 indivíduos entraram numa residência, arrombando a janela do fundo. Isso foi na 405 do Recanto das Emas. O vizinho ouviu o barulho e chegou até lá o muro e viu os 2 indivíduos e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Eles correram, um deles subiu para o telhado da casa e acabou caindo com a mochila que ele estava levando todos os objetos da casa. Caiu e ficou inconsciente. Chamaram a polícia militar foi até o local, encontrou o indivíduo no chão desmaiado, chamaram com os bombeiros, socorreram esse indivíduo. Lá ele foi liberado e preso, encaminhado à DP da área. Os 2 indivíduos, só esse foi capturado, o outro conseguiu fugir, populares tentaram pegar ele, mas não conseguiram. E esse indivíduo encontra-se preso aí na delegacia do Recanto das Emas. Olha, eu acho que o que aconteceu nesse fim de semana também, Maicon, mostra o valor
unida e conectada. A casa só não teve prejuízos maiores. Na verdade, esse ladrão só foi capturado porque o vizinho gritou, ele tentou fugir, se desequilibrou, aliás, o telhado quebrou e ele acabou desmaiando ali e foi depois encontrado pela polícia. Mas só aconteceu isso porque tinha uma vizinhança atenta, sabendo que os moradores ao lado não deveriam estar em casa e que estranharam a movimentação. Isso faz com que a gente comece essa semana deixando um alerta. A gente mora aqui numa cidade grande, né? Brasília é uma metrópole já e muitas vezes a gente tem adquirido o mau hábito das grandes metrópoles, que é de não conhecer o vizinho da gente, de não saber quem é que mora ao lado, e isso precisa ser revertido. Aquele senso de união e de comunidade muito comum nas cidades mais pequenas, a gente precisa instalar aqui no Distrito Federal também, porque é você conhecendo quem mora do seu lado que você também se protege, todo mundo se une num grupo do WhatsApp, consegue todo mundo ficar atento e prevenir uma ação como essa. Maicon, fiquei impressionado com o senhor rastro de prejuízo que esse ladrão foi deixando, porque aí nessa casa tem um telhado, na outra casa eles foram usando uma barra para poder terminar de fazer, provocar dano e pior, ainda roubando a pistola de pintura de um trabalhador, de um pintor. Então deixariam prejuízo para as famílias e um homem sem condição de trabalhar. Sim, ele já deixou esse prejuízo, que inclusive hoje mesmo esse morador de lá perdeu, além desse prejuízo que ele gastou com essas coisas de janela, essas coisas, esses danos, perdeu também um dia de trabalho, porque hoje ele não foi trabalhar, ele ficou em casa resolvendo essa parte da segurança, inclusive com medo de outros criminosos voltar. Então assim, ele perdeu a janela que ficou estragada, o vidro que foi danificado, algumas outras coisas que não foram recuperadas porque o outro criminoso ainda está foragido e foi embora com esses objetos, e o dia de serviço de hoje. E aí, além disso, ele veio causando prejuízo também nas outras casas, porque a dúvida que fica agora é quem vai pagar essa telha, por exemplo. É uma telha que ela foi completamente danificada, ela é cimentada aqui em cima, então tem todo um trabalho, uma dificuldade para resolver esse problema. E assim, a gente até inocentemente pergunta, né, Malta, para quem vai ficar esse prejuízo, porque infelizmente a gente sabe, vai ficar pro proprietário da casa, porque o criminoso, esse não vai tirar do bolso para consertar, né? Que a gente entende muitas vezes a revolta das pessoas com a criminalidade e muita gente defende medidas drásticas contra criminosos, é porque ela se vê nessa situação, começando uma semana humilhada pelo fato de que não pode trabalhar porque tem que ficar em casa, porque um bandido deixou a minha janela estragada, eu tenho medo de um outro bandido chegar. Enquanto isso, a conta está chegando, precisa colocar alimento dentro de casa. O ladrão provoca prejuízo, deixa dano, vai preso, mas e o trabalhador também, que tem conta para pagar? É uma segunda-feira perdida. A gente só espera que a gente não noticie aqui muito em breve, de novo, um outro desmaio, de uma nova fuga, de um ladrão que precisa ser colocado atrás das grades, porque cometeu crime. E a gente não pode ser tolerante com gente que é inconsequente com a vida das outras pessoas, porque em questão de horas esse homem deixou prejuízo em umas 2 ou 3 casas e quase que incapacitou um pintor de hoje continuar prestando seu serviço. Ele não pode ser tratado com mão na cabeça. Obrigado, tá, Maicon, pelas informações. A gente ainda volta a se falar na edição de hoje. Olha só, uma mulher de 33 anos de idade, neste momento, está viva só por um milagre. Porque nesse último fim de semana, Bárbara Estrela, advogada, foi vítima de uma tentativa de latrocínio. Na quadra 103 da Asa Norte, o bandido roubou o carro dela, mas também atirou na cabeça da vítima, Kátia Gomes. Primeira coisa, viva nós sabemos que ela está, mas como é que essa mulher sobreviveu? O tiro pegou de raspão? Exatamente, Malta, o tiro pegou de raspão. Foi ali por milímetros que essa mulher não acabou morta pelos criminosos. Esse caso, Malta, foi no sábado aqui na quadra 103 Norte, onde nós estamos. Segundo a própria vítima, ela tinha vindo aqui em um café com uma amiga e comprado algumas coisas. Na hora que ela estava indo embora, que ela entrou no carro, estava fechando a porta, um homem começou a bater de forma violenta no vidro. Naquele primeiro momento, ela até imaginou que fosse algum flanelinha pedindo dinheiro, mas logo depois ela percebeu que se tratava de um assalto. Isso porque ele abriu a porta com toda a violência, com toda a força e pediu que ela saísse. Ela atendeu tudo que o criminoso pediu, ela saiu inclusive com as mãos para cima e pediu apenas que ele entregasse a bolsa com os documentos. Esse homem entrou no carro, a chave já estava ali na ignição, só que ele foi para o banco de trás e logo em seguida um
entrou e assumiu a direção. Esse homem, que é um dos criminosos, começou a gritar, falando: atira, atira, atira. E foi exatamente nesse momento que o bandido atirou contra a advogada de 33 anos e esse tiro passou de raspão na cabeça dela. Na verdade, chegou até machucar ali o couro cabeludo. Naquele momento ali, ela percebeu que tinha sido ferida, que tinha sido baleada, colocou a mão na cabeça, viu que estava sangrando, começou a gritar por ajuda, né, para a amiga dela que estava com ela, pedindo ajuda, deitou no chão. E aí, logo depois, uma viatura da Polícia Militar que estava passando aqui pelo local foi chamada e ajudou ali no socorro. Os bombeiros também fizeram socorro e ela foi levada para o hospital, né? Lá ela precisou receber pontos, mas esse caso realmente, Malta, é um milagre. Inclusive, a própria vítima encaminhou um vídeo para a produção do SBT Brasília detalhando como tudo aconteceu. Vamos ouvir. No sábado, dia 15, por volta das 19 horas, eu passei num café na 103 Norte, né? Estava acompanhada com uma amiga. Eu entrei no café, comprei o que eu queria comprar. Quando eu voltei ao carro, na hora que eu estava fechando a porta, eu fui abordada por um cara que violentamente estava batendo com um objeto que até então não tinha identificado no meu vidro. E achei que fosse um flanelinha pedindo dinheiro, então na hora eu não entendi nada. Depois que eu fui perceber que era um assalto, né, ele puxou a porta, eu levantei com as mãos para cima, pedi calma a ele. E ele sentou no banco, viu que a chave estava na ignição. Eu pedi só os meus documentos, eu falei: só me deixa meus documentos. E nisso a minha amiga já tinha saído, eu tinha falado para ela correr, ela já tinha ido para as escadarias lá do café. O comparsa dele chegou, ele pulou para o banco de trás, né? Não vi se o comparsa estava armado, só sei que o comparsa pediu para ele atirar, falou: atira, atira, atira. Aí ele mirou em mim e atirou. Na hora eu levei a mão à cabeça, senti um barulho no ouvido, né? Um zunido. Botei a mão na cabeça, senti o sangue, me afastei do carro porque eu fiquei com receio deles me atropelarem. E fui deitando devagar no chão, perto de um container, né? Sangrando muito, muito. Baixei a minha cabeça, fiquei consciente o tempo todo. As pessoas começaram a se movimentar. Eu gritei pela minha amiga, falei para ela chamar uma ambulância. Eu fui levada ao hospital de base, fiz uma tomografia, né? Felizmente a bala não perfurou o crânio, não fraturou, não chegou a nenhum osso. Né, só entrou e saiu no meu couro cabeludo, então levei alguns pontos e já fui liberada para casa. Tomei uma antitetânica, uma vacina antitetânica e estou me recuperando em casa. Pois é, logo depois do crime, né, a Polícia Militar foi acionada, inclusive esteve aqui no local porque ela estava passando assim que a advogada foi baleada, e aí eles já começaram a trabalhar procurando esse veículo. E 4 horas depois, esse carro foi encontrado no Polo de Cinema, em Sobradinho. E para falar justamente sobre essa atuação da Polícia Militar, que foi muito rápida e conseguiu localizar esse carro, eu vou conversar agora com o Major Bruck, que está aqui ao meu lado. Major, a PM, né, estava passando exatamente aqui, próximo à cafeteria onde tudo aconteceu, prestou socorro ali para a vítima e já começou também a procura pelos criminosos. Exatamente. Boa tarde a todos. A Polícia Militar, no primeiro momento que ela identificou ali que tinha acontecido um crime, que existia uma vítima, inclusive baleada, ela já começou a colher as informações com ela para poder localizar esse veículo e também providenciou imediatamente o atendimento pré-hospitalar, acionando o Corpo de Bombeiros, pois a vítima, apesar de estar consciente, a gente nunca se sabe qual é a gravidade de um ferimento, principalmente se tratando de arma de fogo. Então, foi feito um cerco, já se tem mais ou menos uma ideia para onde esses criminosos levam certos veículos, e aí a Polícia Militar conseguiu localizar, depois de menos de 4 horas, esse veículo, iniciou ali uma perseguição, um acompanhamento ao veículo. Os indivíduos conseguiram, em algum momento, se desfazer do carro e entrar num matagal e conseguir fugir, mas o veículo foi recuperado e, graças a Deus, também a vítima, ela está bem. Então, os 2 criminosos permanecem foragidos.
Isso, os 2 criminosos permanecem foragidos. A gente tem relatos de algumas testemunhas, algumas informações, até filmagens aqui que a gente colheu aqui do comércio para poder verificar e depois identificar se são realmente essas pessoas e a gente continuar procurando e a gente está ainda para poder pegar e prender esses indivíduos. Major, esse tipo de crime é muito comum aqui na região, mas o que assim, chama a atenção é a vítima ter entregue ali o veículo e mesmo assim os criminosos decidiram atirar ali. Dá para dizer que talvez eles estivessem sob efeito de drogas? Na verdade, os índices criminais têm sido bem controlados, mas infelizmente um ou outro acaba tendo uma atitude mais violenta, principalmente esses criminosos, muitas vezes estão sob efeito de drogas, e aí é um somatório de muitas vezes a certeza da impunidade, mesmo que a polícia militar venha a prender, esse indivíduo acredita que ele vai estar poucos dias nas ruas e aí faz o uso de drogas, ele não pode ser abordado na condição ali de situação de rua. Então esse somatório de coisas acaba encorajando esses indivíduos, principalmente com o efeito de algum entorpecente ou álcool, e a polícia militar fica ali fazendo o retrabalho, independente de qualquer coisa, fica a informação para a população, a gente vai prender quantas vezes for necessária qualquer tipo de criminoso. Mas é importante que a sociedade se mobilize também para que outras áreas ali dentro da persecução penal possam também melhorar e aprimorar para que a sociedade possa usufruir o que tem melhor. Tá certo então, Major. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, malta. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia. Eu quero que você agradeça ao Major Bruck pela presença e também por essa fala final que resume o discurso que a gente tem implementado aqui no nosso jornal há muito tempo. A crença de que não adianta a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil, que também é muito competente, agir contra a criminalidade se os outros setores dos quais depende a efetiva punição de um criminoso não agir de forma adequada. A Polícia Militar hoje está, de certa forma, impossibilitada de fazer determinadas abordagens a pessoas em situação de rua, e eu não estou dizendo aqui que a pessoa em situação de rua não mereça respeito, merece todo o respeito do mundo, porque é um ser humano. Mas a gente está num contexto em que, se o bandido se disfarça de morador de rua, a polícia já tem uma trava ali para poder abordá-lo, fazer uma revista e entender o que está acontecendo. Segundo, essa crença da impunidade é a verdadeira, é o óbvio. Tem coisas que a gente diz como chavão que nem sempre tem diálogo com a realidade, mas essa de que a polícia prende e a justiça solta, essa é a mais pura verdade, porque é a nossa rotina, né, Kátia? De noticiar aqui gente que é presa e que tem 15, 20, 30, 35, 40 passagens pela polícia. Por que está solta? Porque alguém soltou. E a polícia não soltou porque quis, soltou porque houve uma ordem judicial que permitiu a soltura. Então não tem outro jeito da pessoa ser solta. E para terminar, a gente tem que entender o seguinte: se a pessoa que usa droga, usa entorpecente, ela de certa forma, naturalmente, já cai um filtro sobre o que é certo e o que é errado, porque ela está entorpecida por aquela droga, ainda mais será se ela já antes, sã, ela tem a impressão de que ela pode fazer qualquer coisa que nada lhe acontece. Se ela já vai cometer um crime com essa sensação de que se alguém me prende já eu tô solto, imagina se ela faz isso e comete o crime ao mesmo tempo em que está drogada. Aí a consequência é imprevisível, ela vai realmente fazer o que quiser, porque tem a certeza de que ninguém vai punir. Muito obrigado, tá, Kátia, pelas informações, e agradeço ao Major pela presença. É que a gente não pode deixar o Major fazer esse apelo dizendo que outros setores da sociedade precisam agir sem a gente corroborar, porque é a nossa rotina aqui no jornal. Ver que eles estão prendendo. Todos os dias a gente noticia a prisão de ladrão. E tem vezes que a gente noticia a mesma prisão, uma atrás da outra, da mesma pessoa. Aí a polícia que está errando? Não é. Ou tem problema na justiça, ou tem problema na lei. Vamos resolver? Alô, Brasil, vamos resolver o que precisa? Ó, mais um. A Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos que estava assaltando vários ônibus na região da Estrutural. Ele foi identificado por ter assaltado pelo menos 2 ônibus nos últimos meses. É a repórter Vitória Mello que tem outras informações sobre esse caso pra gente. Ouvi que ele agia sempre da mesma forma, né? Era um padrão para poder cometer esses roubos. Isso, da mesma forma e na mesma região, como você comentou, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse criminoso de 31 anos, ele sempre entrava no coletivo se passando por passageiro. Então, ele fazia o sinal ali na parada de ônibus, entrava nesse veículo e anunciava o assalto. Inclusive, câmeras de segurança desses coletivos flagraram como ele agia. Ele entra com uma faca, armado com uma faca, faz ameaças e vai direto
ao caixa. Só que ele não sai satisfeito só em retirar o dinheiro do caixa, não. Ele ainda ameaça o cobrador e o motorista e leva os pertences desses trabalhadores. Ele seria o responsável por pelo menos 2 assaltos a coletivos lá na região da Estrutural, então ele começou a ser monitorado pela polícia. Na manhã desta segunda-feira, agentes da 8ª DP cumpriram um mandado de prisão preventiva contra esse homem que foi expedido pela Justiça. Então, ele está preso agora na carceragem do Departamento de Polícia Especializada e ele já tinha passagens, viu, pela polícia por roubo e também por porte ilegal de arma de fogo. O delegado responsável por essa investigação mandou um vídeo para a gente explicando detalhes desse caso. Vamos ouvi-lo. Este investigado vinha sendo monitorado em razão de ter praticado 2 roubos a coletivos aqui na região da Estrutural, sendo um no mês de julho e outro no início deste mês. Agindo sempre com o mesmo modus operandi, este investigado dava sinal para o motorista do coletivo, ingressava no coletivo e, mediante grave ameaça e portando uma faca, subtraía os pertences tanto do motorista quanto do trocador, bem como a quantia existente no caixa do coletivo. Este investigado foi identificado, reconhecido e já possuía passagem pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, bem como pelo crime de roubo. Ele foi indiciado no crime de roubo circunstanciado com emprego de arma branca e, se condenado, poderá pegar até 13 anos de prisão. Ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardará audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário. Pois é, agora imagina, né, um trabalhador que sai para pegar passageiros, até os outros passageiros, trabalhadores de bem, são prejudicados porque muitas vezes os motoristas têm medo de passar em certas regiões e muitas vezes, né, tendo razão, já tendo passado por esse tipo de situação. Como o delegado disse, né, esse homem já tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e também por outros roubos, quem sabe até por roubo a coletivo. Mas agora ele está preso novamente, Felipe. Para a gente ver, Vic, que a questão do transporte público no nosso país, ela não diz respeito só à praticidade e à conveniência da pessoa poder pegar um ônibus perto de casa e chegar ao trabalho. Porque digamos que um morador ali da Estrutural nem tenha reclamações quanto a atraso, quanto à frequência dos ônibus, que ele consiga e seja prático na vida dele, pegar um ônibus, digamos, 6h30 da manhã e voltar às 18 horas para casa, que tudo dê certo. A pessoa que sofre um assalto, tem uma faca colocada no pescoço, uma arma apontada para a cabeça, na primeira oportunidade que ela tiver financeira de se livrar desse medo e poder ir para o trabalho de carro, ela compra um carro e vai. Então a gente vai enfrentar problemas que são muito além da criminalidade, a gente vai custar resolver a questão do transporte público no Distrito Federal, enquanto a gente não der segurança para o usuário, de que além de pegar um ônibus confortável, pontual, conveniente, que vai levá-lo para o trabalho, ele também não vai ser assaltado no caminho. Porque se ele for, a primeira experiência que uma pessoa tem de arma apontada na cabeça muda a percepção dela para o resto da vida. Ela não quer passar por aquilo de novo. Mas a gente depende de gente, de deputado, senador, a gente depende de poder público atuando para as coisas se modificarem. Porque a gente está aqui denunciando todo dia. A gente ouve a polícia militar, a gente ouve a comunidade. O que mais falta a gente fazer? Falta quem tem o poder da caneta ir lá e resolver. É isso que está faltando. Obrigado, tá, Vic? Falta aprovisionar orçamento. A gente tem dito aqui muitas vezes que os bandidos têm sido colocados em liberdade porque a gente tem carência de vagas no sistema penitenciário. Acredite se quiser, mas uma das soluções para a gente começar a frear a criminalidade é uma coisa trágica de ter que fazer, mas que tem que fazer: construir cadeia. Ter vaga no sistema penitenciário. Nós não podemos chegar à situação de não termos vagas o suficiente para ladrão, para criminoso, para bandido irrecuperável e ele ser posto em liberdade porque não tem um lugar decente para ele ficar trancado. Ele tem que ficar trancado. E aí a gente precisa construir. Cadeia custa caro, sistema penitenciário custa caro, mas sabe o que custa caro? A vida de uma pessoa. Custa caro você recuperar o prejuízo material de alguém que leva anos para comprar um carro, aí não tem seguro porque está difícil para pagar, aí perde 40 mil reais. Isso custa caro. Esse fim de semana foi de muita violência no trânsito das ruas do Distrito Federal. Pelo menos 7 acidentes foram registrados no sábado e no domingo, e uma pessoa morreu. No sábado, na L4 Norte, 2 carros se envolveram em uma colisão frontal. No carro branco, o motorista de 31 anos e a mulher que estava no banco do passageiro saíram ilesos. O condutor estava sem documentação. Já no outro veículo,
O motorista de 47 anos teve um corte na cabeça com suspeita de traumatismo craniano, escoriações pelo corpo e foi levado pelos bombeiros para o hospital de base. Outra colisão envolvendo 2 carros foi na DF-180 em Ceilândia. Os bombeiros atenderam a ocorrência. Ninguém ficou ferido. Também em Ceilândia, um motorista sem habilitação bateu e derrubou um poste de iluminação pública. Uma mulher de 24 anos, que estava no banco do passageiro, foi arremessada para fora do carro e teve ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ela foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga. Outro passageiro não se machucou. O motorista do carro fugiu após a batida. Em Planaltina, na DF-128, um carro capotou após bater em outro veículo. Os ocupantes não se machucaram. Em Sobradinho, na quadra 10, uma mulher de 19 anos e um homem de 21 foram atropelados e transportados para o hospital da cidade com dores no corpo. Os dois estavam na faixa de pedestres. O motorista do carro saiu ileso. De janeiro a setembro deste ano, o Detran do Distrito Federal registrou um aumento de 18% nas infrações de trânsito em faixas de pedestres. No ano passado, foram cerca de 8.600 ocorrências. Este ano, já são mais de 10.200 registros de infrações. Já no domingo, na quadra 5 de Planaltina, um motorista foi transportado para o hospital consciente e orientado depois de colidir em uma árvore. Ele teve um corte no rosto e ferimento no joelho. O acidente mais grave foi na DF-001, na via de acesso ao Lago Oeste. O motociclista, de aparentemente 45 anos, bateu em um poste e morreu na hora. A cada 2 minutos, um brasileiro é vítima de golpe financeiro. É o que aponta um levantamento feito por uma empresa especializada em tecnologia. Este gerente comercial estava em um dia tranquilo de trabalho quando começaram a chegar as mensagens estranhas no celular. Apareceram 6 ou 7 compras em 1 hora ou menos. Ele avisou o banco, teve o cartão bloqueado e foi ressarcido. Essa foi apenas uma das 130 mil fraudes financeiras aplicadas nos primeiros 6 meses deste ano, segundo o estudo de uma fintech, empresa especializada em desenvolver soluções financeiras digitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Goiás concentram a maioria das vítimas. Ao contrário do que se possa imaginar, a maior incidência dos crimes aconteceu durante a tarde, período em que as transações financeiras são mais frequentes. A pesquisa revela ainda que o golpe que causa maior prejuízo às vítimas é o do cartão clonado, em média R$ 1.500, seguido do boleto bancário, R$ 480, e o Pix, R$ 250. No caso do Andrés, receber o SMS com as transações realizadas no cartão de crédito foi de fundamental importância para evitar um prejuízo ainda maior. Essa é apenas uma das medidas de segurança que são apontadas pelos especialistas para evitar esse tipo de golpe. Se você faz compras online, tente sempre utilizar cartões virtuais. Jamais passar qualquer informação desse cartão, nem deixar qualquer pessoa levar esse cartão. Para não cair novamente nas mãos dos criminosos, o gerente resolveu ter 2 celulares. Um com os aplicativos bancários, fica em casa. Se eu for roubado, não tem problema. Aliás, vou ter a perda do celular, mas as contas não vão ser tocadas. Agora você veja o que o brasileiro é obrigado a viver. Chega um Pix, que é um negócio para facilitar a vida da gente, não te cobra taxa para transferência bancária, tem revolucionado os pequenos comércios no Brasil, mas a gente, para ter um Pix, tem que ter o aplicativo no celular. Aí o que a gente tem que fazer? Comprar um outro celular para andar na rua com ele, porque o celular com o Pix tem que ficar em casa. Perde na praticidade para não perder o dinheiro que tem na conta. Mas se for abordado por um bandido, vai perder o outro celular que comprou. Tem lógica um negócio desse? Não tem lógica.
De volta ao Distrito Federal, em Ceilândia, a Polícia Militar encontrou um esconderijo de drogas. A PM chegou até o local graças a uma denúncia anônima. O ponto de tráfico funcionava em uma casa de madeira abandonada. Ali, os policiais encontraram uma porção de 300 gramas de crack, 10 porções da droga, uma balança de precisão e 6 porções de maconha. Tudo foi levado à 15ª Delegacia. E agora você vai ver também a apreensão da Polícia Militar, que foi feita junto com a Polícia Civil do Distrito Federal. 50 quilos de maconha. A droga foi encontrada no porta-malas de um carro na DF-290 no Gama. A droga estava embalada em tijolos de 1 quilo cada um. Toda a maconha vinha de Goiás para ser entregue no Gama mesmo. O motorista do carro, onde a droga estava, já tinha sido preso há 3 meses pelo mesmo crime e estava solto. Há 3 meses foi pego fazendo a mesma coisa. Os suspeitos e os entorpecentes foram levados à 20ª Delegacia de Polícia. O motorista que foi pego transportando 2,5 milhões de reais em dinheiro vivo no porta-malas de um carro já tinha sido condenado por assassinato. Aldo Furtado de Lacerda foi preso em flagrante há 10 anos no Distrito Federal por homicídio qualificado e condenado em primeira instância. Apesar disso, aguarda recurso em liberdade. Era ele quem dirigiu o carro parado por policiais rodoviários em uma estrada do Pará, com 2,5 milhões de reais no porta-malas. Aldo não soube dizer a origem do dinheiro e mesmo assim foi liberado. A polícia investiga se a quantia é resultado de lavagem de dinheiro e se poderia ser usada para a compra de votos. Moradores de um condomínio no setor de Clube Sul agora só podem passear com os cachorros nas áreas úteis ali do condomínio se eles levarem os animais no colo. A medida gerou polêmica e desagradou os donos dos cachorros. Molly tem 1 ano e 4 meses e é bem tranquila. Mas ela gosta de ficar assim, correndo e brincando por todo o canto. Ela sempre teve espaço, ela sempre exercitou, veio, desceu, brincou. Tanto que ela é tão dócil assim, porque desde que ela chegou, ela sempre conviveu com outros cães. Bob também é tranquilão. Ele nunca deu nenhum trabalho, só precisa de um lugar seguro para passear. Isso foi um dos fatores mais importantes, né, quando eu decidi me mudar para cá. Foi a segurança e, ao mesmo tempo, estar num lugar onde a gente pode ficar em conexão com a natureza. Molly e Bob costumavam brincar e passear aqui na área verde do condomínio. Mas um novo comunicado da Assembleia exige que seja cumprido o regimento interno. Essa norma proíbe que os animais circulem por aqui. Então, pela regra agora, eles só podem transitar assim, no colo. Essa decisão é um reflexo de uma má gestão, né? Não soube gerenciar direito reclamações pontuais. Então, acabou tendo esse retrocesso aí que a gente está tentando lutar contra. O síndico explica que sempre foi muito flexível quanto ao regimento, mas por causa de várias reclamações contra os tutores dos animais, precisou seguir as regras à risca. Nós propomos fazer uma assembleia, agora no dia 18, para corrigir o que está em desconformidade do regimento, com a proposta facilitando mais o acesso dos cachorros ao gramado, instituindo as regras de coleira e guia e imediatamente recolher os dejetos dos cachorros. E claro que as mudanças não agradaram os moradores. Marília procurou a justiça para tentar reverter a situação. Tem uma convenção, tem um regimento interno, mas obsoleto, arcaico, ilegal. Então, assim, o artigo que trata sobre animais do condomínio, ele é nulo. Ele é totalmente nulo. E por isso eu dei entrada na ação. E enquanto isso, eles dizem que vão continuar passeando normalmente com os cães. Aqui é a casa dele também, e ele é da minha família, né? E a liberdade é o que a gente está lutando. A gente não está fazendo mal a ninguém. Agora, eleições 2022. O número de candidatos negros aumentou nessa eleição, mas ainda é muito inferior ao de brancos. Eles representam menos de 10% dos eleitos. Mais de 50% da população brasileira se identifica como preta ou parda, segundo o IBGE. Mas o Congresso Nacional ainda está longe de representar essa proporção da sociedade.
Nestas eleições, o registro de candidaturas negras aumentou 36% em relação a 2018, mas a quantidade de pretos e pardos eleitos cresceu pouco mais de 8%. Na Câmara, a partir do ano que vem, dos 513 deputados, 134 são negros, 26% das cadeiras. Já os deputados brancos são 379, 74%. No Senado, das 27 vagas disputadas nesta eleição, 6 ficaram com negros, o que representa 22% do total. Entre as mulheres negras, o número de deputadas federais eleitas saltou de 13 para 29. A pedagoga Dandara foi uma delas e disse que pretende defender a política de cotas que a ajudou a conquistar o cargo. Nós vamos ter pela primeira vez na história uma cotista no Congresso Nacional. Eu fui cotista na graduação e na pós-graduação. Chega de vencer na vida, só quem tem quem indica ou dinheiro para pagar. Nós queremos um país de oportunidades. Neste ano, os votos em candidatos e candidatas negras contam em dobro para a distribuição de recursos dos fundos partidário e eleitoral. Por isso, a Coalizão Negra por Direitos, uma organização de abrangência nacional, resolveu se mobilizar para garantir nomes que defendam a causa negra. Conseguiu eleger 26 parlamentares, 8 para a Câmara dos Deputados. Candidaturas negras, parlamentares negros, não necessariamente são pessoas negras que têm um compromisso de agenda de direitos a pessoas negras. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Tanto que a Coalizão Negra por Direitos lançou a iniciativa Quilombo nos parlamentos com fins de direcionar esse voto antirracista, né? Esse voto aí para um aumento em representatividade em pessoas que tinham por intuito ali uma defesa de agenda do movimento negro. O último sábado foi Dia dos Professores e eles merecem todas as nossas homenagens, o nosso respeito. Com a pandemia e as aulas remotas, a vida dos professores agora está tomando novos rumos, não é? No mundo da educação. É um processo sem volta, o da digitalização, e que foi acelerado nos últimos 2 anos com as aulas virtuais. Teve muito professor que se adaptou logo às novas tecnologias. Agora há outros que persistem nos métodos mais tradicionais. Parece até curso de informática, tecnologia, notebooks, óculos de realidade virtual, projetor, telão. Mas a aula nesta turma do 7º ano de um colégio particular de Taguatinga é de geografia. Por gentileza, ligue os computadores, vamos iniciar os nossos trabalhos. Hoje uma proposta didática interessante, participativa e muito divertida. Conectados. Aqui eles não só imaginam os biomas ou olham figuras nos livros. Eles realmente criam, projetam. E tudo que é feito nos computadores, depois vem parar aqui, para uma impressão 3D. Na aula a gente coloca então a dar responsabilidade para esses alunos dentro desse universo tecnológico. O aprendizagem tecnológico eu vou levar para toda a vida, por causa que eu quero ser dentista e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias próteses, muitas coisas para ajudar pessoas carentes. Na escola, a ideia de conectar alunos e equipamentos tecnológicos veio logo depois da pandemia, uma forma de atrair ainda mais a atenção dos estudantes. Percebemos aí que os nossos alunos estavam agitados, ansiosos, né? E não só ensinaria geografia, mas ensinaria geografia com as novas tecnologias. E pelo visto, a iniciativa conectou mesmo. Quando você une tanto a tecnologia quanto o estudo, a atenção aumenta, o seu nível de aprendizagem aumenta de uma maneira extraordinária. Já nesta escola particular na Asa Sul, as aulas de história seguem no método tradicional. Com quadro branco e caneta nas mãos, o professor desperta a atenção dos alunos. Vamos falar sobre o Império Romano nos séculos 3, 4 e 5. A aprendizagem dos alunos, estou vendo agora, ela flui com mais facilidade utilizando essas formas tradicionais, o que vai me levar a rever a utilização maciça das novas tecnologias. Os alunos do ensino médio, acostumados com livros impressos,
contam que assim aprendem mais. O método tradicional me ajudou muito e eu prefiro ficar nele escrevendo essas coisas porque eu consigo me concentrar melhor. Eu acho que você escrever, você primeiro coloca com as suas palavras. Então você realmente vê se você entendeu ou não ao colocar com suas palavras. Independentemente do método, com computadores ou livros, o que conta mesmo na matemática da vida é a soma que os professores fazem para o futuro de qualquer aluno. E ainda falando sobre os professores, uma pesquisa revela que o nosso país pode sofrer um déficit desses profissionais daqui a 20 anos. A previsão é de que vão faltar educadores no ensino básico. Pouco reconhecimento e baixos salários são algumas das causas do desinteresse por essa profissão. Aos 40 anos, Cláudia decidiu mudar de profissão. A jornalista voltou para a faculdade e virou professora de português e italiano. Eu sempre procuro ensinar às pessoas o que eu sei, porque eu gosto de passar o meu conhecimento. Mas essa mudança veio carregada de desafios. Tem que melhorar muito os salários. Os professores hoje em dia, eles são tratados como um ser inferior, infelizmente. Esses são só alguns dos gargalos que têm prejudicado a formação de novos profissionais de educação no país. É o que mostra um estudo realizado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior. Em uma década, o número de estudantes de licenciatura em cursos presenciais no Brasil teve uma redução de quase 40%. Mais de 73% dos alunos estão matriculados no ensino à distância. E nesses casos, 1 em cada 3 estudantes desiste do curso antes de se formar. Há um desinteresse do jovem pela carreira de professor. Até eu tenho um dado interessante no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação organizado pela OCDE. Eles perguntaram para os jovens qual é a profissão dos seus sonhos. E os jovens brasileiros que participaram nesse evento, só 2,7% deles disseram que sonham ser professor. E por que eles não querem ser professores? Pelos salários, evidentemente, mas, sobretudo, pelas baixas condições de trabalho. Entre 2016 e 2020, as turmas que tiveram a maior redução de estudantes formandos foram Biologia, Química e Geografia. Atualmente, nas salas de aula brasileiras, a média de um professor para cada 20 alunos na educação básica. Se essas taxas forem mantidas, o Brasil terá um apagão na educação básica em 2040. Isso porque o déficit de professores nas escolas vai chegar a 235 mil em todo o país. A falta de infraestrutura é outro problema grave. No ano passado, 40% das escolas públicas brasileiras não tinham sala dos professores. Quase 4% não contavam nem com banheiro. E em 2,5% delas não havia energia elétrica. Além disso, a violência na sala de aula é mais um fator que preocupa. É medo por tudo, pela minha integridade física, emocional, psicológica, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. É muito louco, né, gente, porque professor não ganha pouco de hoje, né? Há muito tempo que eles têm um salário muito aquém daquilo que mereciam. Mas parece que alguns anos atrás ainda se existia uma cultura de respeito aos professores, né? Criança aprendia dentro de casa que quando ela vai para a escola, professor é autoridade. Aí hoje até isso está sendo banalizado, então o professor vai mal pago, desestimulado e, como essa professora acabou de dizer, com medo de ser desrespeitado, agredido pelos alunos, quem vai querer ter uma profissão como essa? Dá para compreender, né? De volta aqui ao noticiário do Distrito Federal, um homem de 33 anos de idade foi preso porque agrediu, perseguiu e divulgou cenas íntimas da ex-namorada na internet. Esse caso aconteceu na colônia agrícola Samambaia, que fica lá em Vicente Pires, e a gente vai falar ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que tem os detalhes pra gente. Kátia, bem-vinda de volta ao jornal. Esse homem chegou a invadir o apartamento da ex, foi isso? Exatamente, ele invadiu sim, Malta. Segundo a polícia, os dois namoraram durante 3 meses, só que a mulher decidiu terminar o relacionamento.
O homem não se conformou e passou a persegui-la. Ele começou a mandar diversas mensagens para ela, fazer várias ligações tentando se reconciliar, mas ela não queria. No final do mês de agosto, no dia 31, ele invadiu o apartamento dela por volta de 5 horas da manhã e ela estava com um novo companheiro, tendo relações sexuais. Ele já entrou no apartamento filmando a relação sexual dos dois e passou a agredi-la, a xingá-la ali dentro do apartamento, né? Ele xingou essa mulher com várias palavras, né, de baixo calão, e também passou a dar chutes nela. Além disso, ele passou também a quebrar as portas ali do apartamento, a chutar as portas, inclusive também chutou a geladeira dessa mulher. Ele desceu ainda bastante nervoso e também começou a chutar um carro que estava estacionado embaixo do prédio. Bom, depois disso tudo, ele ainda pegou esse vídeo que ele fez da ex-namorada tendo relações sexuais com um novo companheiro e postou nas redes sociais. Por conta disso, né, por conta da injúria, da agressão, difamação, esse homem acabou preso. Vamos ouvir então o delegado responsável pelas investigações. O casal manteve um relacionamento por cerca de 3 meses e a vítima decidiu pôr fim a esse namoro. Inconformado, o autor passou a perseguir a vítima em locais comuns, como também a lhe mandar mensagens de forma insistente. O autor ele chegou ao ponto de invadir a casa da vítima e filmar ela mantendo relação sexual com um novo namorado. Na ocasião, ele agrediu a vítima, ameaçou a vítima de morte e ainda danificou as portas e a geladeira de seu apartamento. Após deixar a casa da vítima, o autor ele ainda danificou um veículo que estava estacionado próximo ao local e divulgou nas redes sociais o vídeo que ele havia filmado, injuriando a vítima de diversos adjetivos negativos. A vítima então ela comunicou os fatos aqui na delegacia e foi instaurada a inquérito policial, quando então foi representada pela decretação da prisão preventiva do agressor. Essa prisão preventiva ela foi determinada pelo Poder Judiciário e foi cumprida quando da deflagração da nova fase da operação. O autor aí foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, dano, ameaça, injúria, perseguição contumaz e pela divulgação não autorizada de cena contendo sexo. Somadas, as penas desses crimes podem alcançar os 15 anos de prisão. Kátia, muito obrigado, tá, pelas informações. Valeu. Ô, pessoal, eu queria que vocês vissem junto comigo agora a atitude louvável de um senhor de 83 anos de idade que mora no setor P-Norte, lá em Ceilândia. Ele, indignado com a espera pelo poder público, resolveu agir sozinho. Perto de onde ele mora tem uma escola, que é a escola classe 35, que é frequentada por crianças pequenas de no máximo 10 anos de idade. E elas atravessam a rua, né? Onde uma faixa de pedestres deveria existir ou deveria estar mais visível e acabou se apagando com o tempo. O seu Exídio Alves, de 83 anos de idade, resolveu por conta própria comprar tinta branca e ele mesmo está pintando a faixa, né? Ele acha que dessa forma os carros podem passar com menos velocidade e respeitar quando as crianças passarem por ali. Porque hoje, segundo o idoso, está muito difícil, está muito perigoso para as crianças atravessarem a rua. Ele contou para a nossa equipe que já presenciou situações em que os carros, por pouco, não atropelam as crianças. Seu Exídio chamou a atenção dos moradores que têm parabenizado esse idoso pela atitude. Mas está todo mundo cobrando o poder público, né? Porque as pessoas querem saber quem que deveria estar fazendo isso. Não é obrigação de um morador, e sim do Detran. Vamos à resposta do Detran? O Detran DF, em nota, disse que o cidadão que quiser pedir uma faixa de pedestres tem que entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 162. A nota diz ainda que o órgão tem realizado a pintura e a lavagem de faixas instaladas em vias de sua competência, para garantir melhor visibilidade da sinalização. Diz que até agora foram 480 faixas lavadas. Deixa eu dar uma sugestão aqui, aproveitando que a gente está ao vivo, tem tanta gente nos assistindo. Como talvez o morador, embora a gente esteja aqui dizendo no jornal que o pessoal tem que ligar para o Detran e pedir a pintura da faixa, às vezes a pessoa esquece ou não sabe como entrar em contato, que tal se cada escola do Distrito Federal, o Detran for lá e perceber se num raio de 500 metros está precisando de alguma faixa de pedestres? Eu sei que vocês estão contando com a ajuda da população, mas também tem que ter uma busca ativa, né, por parte do poder público, porque uma faixa perto de uma escola em que tem criança de menos de 10 anos de idade, é óbvio que ela tem que estar bem sinalizada.
E outra coisa, a segurança no trânsito depende, obviamente, de sinalização adequada, de vias mais seguras, mas nada disso resolve se a pessoa ao volante ou em cima da moto não tiver um comportamento adequado. Semana passada, um motociclista que estava a 160 km por hora numa via urbana de Planaltina atropelou e matou mãe e filha, uma mulher de 33 anos de idade e a neném de 3. O que esse motociclista fez de andar a 160 por hora numa via urbana, infelizmente, não é uma atitude isolada. 78 motoristas são multados por dia nas ruas do Distrito Federal com velocidade 50% acima da permitida. Vitória Mello tem as informações para a gente agora. Vicky, boa tarde, é com você. Pois é, Felipe, para ter ideia, né, só de janeiro a setembro deste ano, mais de 21 mil motoristas foram autuados dirigindo acima de 50% da velocidade da via. Essa é uma infração gravíssima, com multa de R$ 880, além da suspensão do direito de dirigir. Mas sobre esse assunto, quem vai conversar com a gente agora é o Wesley Cavalcante, que é o diretor de policiamento e fiscalização do Detran. Boa tarde, Wesley. Obrigada pela participação. A gente comentou sobre o caso, né, da semana passada, do motociclista que atropelou mãe e filha lá em Planaltina, a 160 km por hora em uma via de 60 km. A gente está falando dos registros do Detran, né, de pessoas que insistem em aumentar a velocidade permitida da via em mais até de 50%, o que é uma situação gravíssima, né? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Realmente, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidente de trânsito com vítima, tanto no DF quanto no Brasil, né? É uma situação que o Detran combate diariamente, através da fiscalização eletrônica, através da fiscalização presencial dos agentes de trânsito e das campanhas educativas. Quando a velocidade, né, de uma via de 80 km por hora, né, já é uma via alta, se a pessoa está acima disso e acontece um acidente, um atropelamento, a chance de uma pessoa sobreviver mesmo é um milagre, né? Realmente, quanto maior a velocidade, maior o risco para o pedestre ali em relação à sua vida. E numa via de 80, a pessoa já ultrapassando esse limite, realmente o risco de vir a óbito é muito grande. E quando essa velocidade, né, acima, deixa de ser uma infração de trânsito e acaba sendo um crime? É só mesmo quando acontece acidente, alguma infração, ou não? Pela velocidade já se torna um crime ao invés de infração de trânsito? Olha, transitar acima de 50% da velocidade regulamentada para a via é uma infração gravíssima. Fator 3x de aumento nessa infração e suspensão do direito de dirigir. Caso depois seja suspenso esse direito e o condutor seja flagrado dirigindo, aí sim se torna um crime de trânsito. Então, só mesmo pela velocidade, se a pessoa for flagrada, mas estiver com a carteira ali em dia, documentação em dia, não se torna crime, é infração. Isso, não é crime. A não ser no caso de rachas em via pública, que caso sejam flagrados fazendo racha, é um crime de trânsito também. E o Detran faz a conscientização, campanhas, né, para conscientizar a população também, não só de alcoolemia, né, mas também dessa questão da velocidade, porque 78 pessoas flagradas diariamente aqui no Distrito Federal acima de 50% da velocidade permitida na via é muita gente. Realmente é muita gente, aumentou com a questão da circulação das pessoas e dos veículos após a pandemia e as campanhas educativas são frequentes. Em relação à conscientização do condutor em respeitar os limites estabelecidos para a via. Quando a gente fala de trânsito, né, qualquer coisa que distraia o motorista, o uso do celular, enfim, é preocupante. Isso. O condutor tem que ter atenção ao dirigir o veículo, não utilizar o celular, ter atenção aos pedestres que estão circulando pela via para a gente poder evitar acidentes. Sobre a velocidade, né? O senhor estava até comentando que vocês estão sempre monitorando, principalmente quando chega denúncias de racha. O Detran monitora locais de alta velocidade, onde as pessoas costumam, como dizem, esticar mais o veículo? Olha, prioridade para o Detran, o monitoramento em relação a rachas em vias públicas ou encontros de carros e veículos que as pessoas saem dirigindo em altíssima velocidade. É uma prioridade. Semana passada nós flagramos 4 condutores fazendo racha em via pública e as operações vão continuar. Inclusive, esse fim de semana já teve aí uma operação, um balanço, né, com diversas infrações de trânsito. Final de semana foram quase 500 condutores autuados por dirigir sob influência de álcool e outras infrações de trânsito. O destaque para uma moto que a gente pegou
que com a placa tampada, justamente para poder exceder a velocidade da via e não ser autuado. Muito obrigada, Wesley, pela participação, pelas informações. É isso, Felipe, a gente reforça aqui, né? Semana passada já conversamos com o Detran sobre questões de trânsito, né? E essa semana a gente reforça, né, o pedido de conscientização dos motoristas para não ocorrer, né, novas tragédias e a gente ter que noticiar por aqui. Eu volto com você. Muito obrigado, Vicky. Agradeço também pela presença do Detran, porque a gente acredita que é isso, né? A gente está aqui num ponto de encontro entre vários porta-vozes e várias questões que são discutidas. Então, no momento, a gente pede ao Detran que intensifique a fiscalização das faixas de pedestres, mas também temos muita satisfação em abrir o microfone para que eles próprios possam fazer o apelo de pedir que os motoristas sejam mais cuidadosos ao volante. Esse número que ele acabou de dizer, de 500 motoristas flagrados embriagados no fim de semana, só nos entristece, porque é algo tão grave, a gente está batendo nessa tecla há tanto tempo, mas vamos continuar aqui tentando levar conscientização para as pessoas, para que a gente possa entender que essa combinação de álcool e volante é realmente desastrosa. Obrigado, tá, Vicky? Gente, olha só, nossa equipe hoje pela manhã flagrou o exato momento em que uma mulher começou a dar à luz a um bebê dentro de um carro lá em Planaltina. Vocês acreditam? A equipe de reportagem estava indo gravar uma entrevista sobre outro assunto ali perto, quando se deparou com os bombeiros prestando socorro dentro do veículo. A criança que nasceu é uma menina e nasceu saudável, graças a Deus. A mãe tem 27 anos de idade e contou que essa foi a terceira gestação dela. Tanto mãe quanto bebê foram encaminhadas ao hospital de Planaltina logo após o parto. E a essas duas e a toda a família a gente deseja muita saúde, que Deus abençoe a vida dessa menina, que veio apressadinha, né? Nem esperou chegar até o hospital. Câmeras de segurança flagraram uma mulher furtando produtos de uma prateleira de uma loja que fica em Águas Claras. Esse crime foi na última sexta-feira, no fim da tarde, e segundo os funcionários, o prejuízo foi de R$300. A gente fala agora com o repórter Maicon Leão, que tem outros detalhes desse caso pra gente. Maicon, boa tarde para você. Que tipo de produto essa mulher furtou? Malta, dá para acreditar, ela furtou um ômega 3. Vou explicar direitinho como tudo aconteceu, mas o que chama a atenção dessa história toda, além, claro, do produto, é também que ela usou a própria filha para distrair os funcionários aqui dessa loja. A gente tem inclusive imagens das câmeras de segurança, tudo aconteceu nesse corredor aqui em que nós estamos. A mulher chegou aqui junto com a filha, nesse ponto, falou alguma coisa no ouvido para a filha saiu. Ela pegou o produto, colocou na bolsa e aí logo em sequência ela sai aqui. Eu vou colocar de volta aqui, mas foi justamente o buraco que fez com que as pessoas percebessem. Quando você tira o produto, fica um buraco aqui, porque o produto tem que ser substituído depois, o frasco. E justamente por essa falta foi que deu a certeza para quem estava lá no caixa que tudo aconteceu. Depois, Malta, de pegar o frasquinho do ômega 3, colocar na bolsa, a mulher, para não levantar tanta suspeita, o que ela fez? Ela seguiu até a loja, foi lá no caixa, pagou um outro produto de pouco mais de R$40 e foi embora. Só que o seguinte, duas coisas chamaram a atenção da presença dessa mulher aqui na loja. Primeiro, o nervosismo dela ali no caixa e outro, o fato dela não se importar com a filha fazendo bagunça aqui. Inclusive, a gente tem aqui algumas glôndulas em que ela ia mexendo, abrindo esses frascos aqui e colocando a mãozinha e com isso, depois, os funcionários vinham até aqui para chamar a atenção dela, Malta. Só que eles descobriram que, na verdade, isso era uma estratégia da própria mãe para fazer as coisas. A gente está aqui agora com o Thiago, que é um dos funcionários aqui da loja. Inclusive, ele que atendeu essa mulher, Malta, que fez o pagamento ali daquele produto de pouco mais de R$40. No momento, ela apresentava muito nervosismo, Thiago? Boa tarde. Sim, principalmente na hora de pagar os produtos. Ela entrou na loja assim, a gente atendeu normalmente, né? Ela pegou os produtos, pediu os produtos tranquilamente, mas depois que ela foi principalmente para o caixa, a gente viu um nervosismo nela e desconfiamos bastante. Foi na hora que ela veio para cá e pediu os produtos e foi para outro lado. Aí no outro lado que houve o furto, né? No momento em que ela vai ali para aquele canto, a gente repara na câmera de segurança que ela fala alguma coisa para a menina. Até aquele momento a menina estava andando ao lado dela tranquilamente. Tranquilamente, até aquele momento. Foi na hora que ela passou para o outro lado e começou a abrir as gôndolas, abrir os bins e mexer nos produtos. Foi aonde eu vim para o outro lado e ela efetuou o furto do outro lado da loja. Até a mãe dar o comando, era uma menina muito comportadinha. Muito comportada, tranquilo. Até ela dar o comando, depois disso, ela começou a mexer nos produtos, né?
Tiago, que momento que vocês perceberam que o furto tinha acontecido? O primeiro sinalzinho foi o nervosismo dela. Foi o nervosismo dela e o gerente da loja, que no caso o Pedro, ele desconfiou bastante, tanto que ele veio aqui, viu que o produto estava em falta, né, que estava o buraco lá, e depois disso a gente puxou nas câmeras, mas ela já tinha ido embora já. Aí a gente viu, puxou pelas câmeras e viu que ocorreu o furto com certeza, né? Outra surpresa foi depois vocês descobriram até a profissão da mulher. Malta, uma pessoa que chegou aqui em um carro consideravelmente novo, uma pessoa que, claro que de forma alguma justificaria uma situação como essa, mas que não precisava estar passando por uma situação vergonhosa como essa de estar sendo exposta na televisão agora. Com certeza, a gente ficou muito... a gente fica meio assim, né? Porque a gente vê que tem uma condição boa, que não precisa estar fazendo isso, estar passando por isso, pelo carro, pelo celular. Nada justifica o roubo, né? O que chama mais a atenção disso tudo é que mensagem que essa mulher está passando para a própria filha, né, Malta? Dá vergonha, é desleal com os vendedores, né? Porque se não tivessem percebido, talvez teriam em algum ponto ou a própria loja que assumiu o prejuízo. A gente não está falando de um valor muito alto, porque R$300, claro que faz diferença no orçamento de muita gente. Mas uma pessoa que tem um carro, que tem celular, tinha que ter pensado duas vezes. Na companhia da filha, pior ainda. Então fica aqui o recado, né? E as câmeras estão aí para as pessoas entenderem que, beleza, que depois na justiça não pode dar muita coisa, mas passar despercebida furtando itens de um mercado é muito difícil. Obrigado, tá, Maicon, pelas informações. Depois de 8 anos, o Conselho Federal de Medicina mudou a resolução e restringiu o uso do canabidiol. Agora, o tratamento está autorizado apenas para crianças e adolescentes com epilepsia provocada por 3 tipos de síndromes. Há 3 anos, a família de Ivo, diagnosticado com Alzheimer, decidiu trocar os remédios convencionais pelo óleo extraído da cannabis. O meu pai era uma pessoa agressiva, eu tinha que ficar o dia inteiro segurando ele para ele não me agredir, eu agredi minha mãe. Não aceitava comer, tomar banho, não dormia. A vida da minha família era um inferno, né? Dia e noite. Hoje meu pai é muito bem-humorado, ele se alimenta sozinho, ele dorme bem, né? Ele aceita a gente dar banho nele. Então, mudou por completo. A maconha na vida da minha família foi uma revolução. O óleo é feito pelo filho, Felipe, que conseguiu uma autorização judicial para cultivar a cannabis em casa. Fundador da associação Curando Ivo, que ajuda outros pacientes que necessitam do tratamento, ele se preocupa com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina. A gente não vai se calar, porque a gente não aceita uma resolução como essa, porque é uma resolução que não ouve e não atende às necessidades dos pacientes, que é por isso que eles estão lá. O Conselho Federal de Medicina não pode trabalhar a desfavor do paciente. A determinação do CFM, publicada no Diário Oficial, autoriza a prescrição do canabidiol apenas para crianças e adolescentes que sofrem com epilepsias causadas por 3 síndromes e que não apresentam melhora com medicamentos convencionais. Segundo o Conselho, estudos apontaram que o canabidiol apresenta resultados positivos apenas para as 3 síndromes listadas na resolução, que ainda proíbe profissionais de ministrarem cursos e palestras sobre os derivados da planta fora do ambiente científico. Os pacientes deste neurocirurgião estão ansiosos com a mudança. Eu recebi bastante ligação até pela própria doença, né? Receber uma notícia dessa gera um aumento da ansiedade e pacientes em tratamento oncológico que usam o THC para aliviar os sintomas da quimio e da radioterapia. Médico e paciente esperam que a norma seja revista. O que eu fiz foi entrar em contato com o CRM, né, perguntar para ele qual o posicionamento que eu devo ter, né, e estou me consultando com o advogado para saber, assim, segunda-feira, o que eu faço? Eu fecho o consultório, eu atendo, eu prescrevo, eu não prescrevo, aqueles que estão em tratamento, o que eu faço. Pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, desenvolveram um gel capaz de ajudar no tratamento de ferimentos com difícil cicatrização, como é o caso das pessoas com diabetes. O novo produto é à base de uma substância encontrada na casca do camarão. Foi a base da quizotana, uma substância extraída da casca do camarão, que pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande desenvolveram um gel capaz de promover a cicatrização de ferimentos em pessoas com diabetes. A gente entrega esse hidrogel aos pacientes, eles fazem uso todos os dias.
tiram fotos para qualquer intercorrência que tiver, como é um produto novo. E aqui eles são acompanhados semanalmente, onde a gente tira foto também e mede, justamente para acompanhar essa evolução ao longo do tempo. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos. 9 permaneceram utilizando os produtos já existentes por aqui. Os outros 9 foram destinados para a utilização do novo produto. Os pesquisadores constataram em apenas 4 meses uma eficácia de 70% desse novo produto. Pacientes que levavam 1 ano para cicatrizar, a gente está conseguindo fechar esses pés em 5 meses. Além dele ter uma atividade antibacteriana e antifúngica. Um dos pacientes atendidos é seu Carlos, que aos 58 anos está se recuperando da cirurgia de amputação do pé que fez no ano passado. E através desse hidrogel, aí, graças a Deus, estou bem melhor. Foi possível garantir também que até mesmo pessoas alérgicas ao camarão possam usar o gel. O nosso produto obtido, ele é grau médico, ou seja, ele não haverá rejeição para quem for alérgico. E com tantos resultados positivos que colocam Campina Grande em uma posição de destaque nacional quando o assunto é ciência, a equipe de pesquisadores já está de olho nos próximos produtos feitos à base dessa mesma substância. Nos próximos passos, se tudo continuar dando certo, a gente consiga produzir uma pele artificial. Então, nós vamos poder utilizar até futuramente células mesmo do próprio paciente para produzir um tecido que seja muito compatível com o próprio corpo dele. Que legal, né, gente? Destaque internacional agora. O bilionário Elon Musk ameaçou encerrar o fornecimento de internet para a Ucrânia a menos que os Estados Unidos paguem pelo serviço. O fim da comunicação via satélite, até então oferecida de graça pelo homem mais rico do mundo, pode afetar diretamente o exército ucraniano. A ajuda vinda do espaço agora está condicionada ao dinheiro americano. Elon Musk, dono da Starlink, empresa que fornece conexão de internet via satélite, afirmou que não pode financiar para sempre do próprio bolso a conexão para os ucranianos. Segundo o bilionário sul-africano, os custos mensais para manter o serviço estão na casa dos 20 milhões de dólares, com a expectativa de chegar, segundo ele, ao equivalente a R$500 bilhão até o fim deste ano. Segundo a CNN americana, Elon Musk enviou a conta para o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A conexão via satélite é essencial para a comunicação das tropas ucranianas, já que em muitos lugares não há sinal de telefone ou internet por conta dos ataques russos contra as estruturas que fornecem esses serviços. Aqui em Washington, o governo americano ainda não comentou oficialmente sobre a exigência de Elon Musk. Da Ucrânia foram divulgadas imagens que mostram uma batalha aérea de drones. O equipamento vem sendo cada vez mais usado, principalmente pelas tropas russas. Durante a noite, a população foi para a rua protestar contra a invasão. Do Cazaquistão, em uma rara entrevista coletiva, Vladimir Putin disse que não tem qualquer arrependimento em relação ao conflito e que está aberto ao diálogo se os ucranianos, segundo ele, tiverem maturidade para isso. O presidente russo também anunciou que não vai convocar mais reservistas e que está suspendendo, por enquanto, os bombardeios massivos no país vizinho. Ao fim, mais uma vez, em tom de ameaça, disse que o choque das tropas do seu país com as da OTAN, nações do Tratado do Atlântico Norte, pode levar o mundo a uma catástrofe global. Hoje quem vai contar um pouco de como vai ser a semana em Poliana Moça é Luísa, personagem da atriz Thaís Melchior. E aí, pode rodar. Olá, meus queridos brasilienses. Eu, Thaís Melchior, a Luísa, estou aqui para fazer fofoca, para contar o que vem por aí, porque a gente gosta de um spoiler. O Marcelo não reagiu? Infelizmente, a semana em Poliana Moça não começa muito bem. O Dr. Davi me deu a notícia que o quadro clínico do Marcelo é muito delicado. Estou bem preocupada. Você estava certa, você tem os anticorpos. Fiz meus exames e descobri que já estou imune ao heptavírus. Então eu posso ficar mais tranquila ao lado do meu amor. A trupe se apresenta na frente da casa do Marcelo. Ops, da antiga casa do Marcelo. E o João acabou lembrando de momentos especiais que viveu com ele.
Com saudade, Song beija Luigi na escola. Desculpa, é que eu tava muito ansiosa pro nosso primeiro beijo pós-epidemia. Na sala de audiovisual, o João acha uma caneta que era do Marcelo e começa a chorar lembrando dele. Que saudade, né, João? Glória obriga o Otto a sair do laboratório. Apesar de tudo, ele tem que lembrar que a Poliana precisa do pai. Continua sendo uma menina. E a Luke Fortec, que fez uma coletiva de imprensa para divulgar o Pinóquio, primeiro androide influenciador digital. Que medo. De todas as reuniões de roteiro, isso com certeza. Durval diz que vai ter que demitir 2 funcionários para cortar custos. Alguns de seus colegas. Como vocês viram, muita coisa vai acontecer. Não deixem de acompanhar Poliana Moça. Um beijo. Poliana Moça, de segunda a sexta, 9 da noite. Nosso jornal volta já. De volta ao nosso jornal, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que roubava carros e sequestrava as vítimas na região de Águas Claras. Os detalhes quem traz pra gente é a repórter Vitória Mello. Vicky, então parece que o que mais chamou a atenção nessa história é que os bandidos se passavam por policiais civis, é isso? Oi, Felipe, boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos, é isso mesmo, viu? No momento da abordagem, esses criminosos se identificavam ali como policiais civis. Em um caso, em janeiro deste ano, lá em Águas Claras, esses bandidos, eles sequestraram uma vítima usando um fuzil, uma réplica de um fuzil. E os criminosos agiam sempre em grupo. Enquanto um deles ficava em um veículo dando apoio, outros 2 paravam e sequestravam a vítima. O carro, desse caso, foi recuperado dias depois desse crime com um dos envolvidos. Então começou aí uma mega operação, uma mega investigação e hoje agentes da Polícia Civil cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão contra integrantes desse grupo. Na casa de um deles, a polícia conseguiu localizar o carro usado, no apoio aos crimes e também um fuzil de airsoft e coletes à prova de bala. Os criminosos já tinham passagens por tráfico de drogas e também por roubo. E durante essa abordagem, Felipe, um dos criminosos contou à polícia que, na verdade, trocava esses carros por drogas para poder fazer a venda, usar o dinheiro para vender. Na verdade, ele trocava por drogas e vendia essas drogas, Felipe. Então, agora esses 3 homens estão presos e a polícia continua investigando outros casos, e pede para que vítimas de Águas Claras que tenham tido os seus veículos roubados, que tenha passado por esse tipo de situação, procurem a polícia, que pode ser mais uma vítima desse grupo criminoso. Muito obrigado, Vicky. Aí a gente reforça aqui o pedido para que procurem a polícia e registrem a ocorrência, para que a PCDF consiga montar um inquérito mais robusto, compilar todos os crimes cometidos e aumentar a possibilidade dessas pessoas ficarem mais tempo presas. Obrigado, Vitória. A gente vê agora um dado assustador. Você acredita que 6 pessoas desaparecem por dia aqui no Distrito Federal? 6, todo dia. Imagina o desespero de cada família. Em muitos casos, são crianças que somem. E existe um trabalho da Secretaria de Segurança Pública para tentar localizar essas pessoas. Vamos ver. Ranara Lohane Alves de Melo, de 11 anos, desapareceu depois de sair da casa da mãe, no Recanto das Emas, em direção à casa do pai, em Taguatinga. Isso foi em 2001, há 21 anos. Ela saiu da casa da mãe, sozinha. A última vez que as pessoas viram ela foi quando ela passou numa banquinha que vendia doce. Ela comprou uma sacolinha de doce e disse que ia seguir para a parada de ônibus, Falou pro senhor que vendeu os doces, que ela tinha amizade. Todo domingo ela passava lá. E depois disso ninguém nunca mais viu. A gente não sabe se ela chegou a pegar um ônibus. Sumiu. Até hoje, a menina não foi encontrada. Na época do desaparecimento, foram feitas pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF várias imagens sugerindo mudanças da aparência da criança. Essa criança ela vai ter um desenvolvimento crâniofacial, para que ela se torne uma face, para cada etapa ela vai apresentar características específicas. Até quando ela completa o desenvolvimento, lá por volta dos 18 anos, 19, esse desenvolvimento crâniofacial ele já se completa.
Então, a partir daí, o que acontece é o envelhecimento. Os peritos passaram a elaborar progressões de idade para saber como ela estaria ao longo dos anos. O último envelhecimento foi feito em 2019. A Hanara estava assim com 28 anos de idade. O trabalho não é simples, requer análise aprofundada dos traços dos familiares. A gente precisa fazer um estudo da fisionomia familiar, do padrão fisionômico familiar. Com quem essa pessoa desaparecida parece mais? É com o pai? É com a mãe? É com o irmão? É com o tio? Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelam que até agosto de 2022 foram registradas 1.510 ocorrências de pessoas desaparecidas. No mesmo período do ano passado, foram 1.308 casos. Atualmente, o Instituto de Identificação acompanha e faz a progressão de idade de 21 casos de desaparecidos, incluindo o da Hanara Lohane. No ano passado, foram 58 desaparecimentos de crianças até 11 anos de idade. Entre 12 e 17 anos, foram 452. 2 em cada 3 casos eram meninas. Além da Hanara, outros desaparecidos são divulgados no site da Polícia Civil do DF. É uma forma de manter a esperança das famílias que ainda sonham com um reencontro. Você acredita, né, que o pai dela, hoje, ele ainda alimenta aquela esperança de quem sabe um dia encontrar? Alimenta, porque assim, o telefone da loja que ele trabalha, ele e meu pai trabalham juntos. O telefone da loja é o mesmo desde quando abriu a loja e ele nunca mudou. Porque era o único número que ela sabia decorado. Então ele tem a esperança que algum dia ela vá entrar em contato. Se você viu essa mocinha por aí, liga para a polícia. A família dela está há tanto tempo esperando por notícias, né? 197 é o número. Policiais civis prenderam 2 homens suspeitos de tráfico. Eles já vinham sendo monitorados por investigadores e estariam fornecendo drogas de outros traficantes na Asa Norte. A dupla foi pega em flagrante ontem à noite, no momento exato em que ia vender haxixe paquistanês para outra pessoa na Praça JK, no Eixo Monumental. Os jovens de 24 e 25 anos de idade foram levados à 2ª delegacia. Hoje pela manhã, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do mais velho e encontrou 110 gramas de haxixe, uma balança de precisão, além de R$ 90 em dinheiro. A pena para esse crime pode chegar a 15 anos de prisão. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você que tem carro, qual foi a última vez que você encheu o tanque? Com as medidas recentes tomadas pelo governo federal, o preço da gasolina caiu, né? O litro em média está por volta de R$ 5,00 aqui no Distrito Federal. Então, para encher o tanque de 50 litros, o motorista paga mais ou menos R$ 250, né? Não deixa de ser muita coisa. Agora, a gente não tem muito o que fazer para diminuir esse preço, mas dá para a gente agir para economizar mais, né? Para rodar mais quilômetros com 1 litro. Dá para economizar gasolina, pessoal, com medidas que o motorista toma até 20%, segundo especialistas. Isso significa que se você dirigir direitinho, no modo econômico, a cada 4 tanques, você ganha 1. Muito bom, né? O Maicon Leão preparou uma reportagem para a gente entender. Por mais que o preço do combustível tenha diminuído, a cada parada no posto ainda é um susto. Mandar encher o tanque, então, para muita gente é uma frase rara e pouco ouvida pelos frentistas. A Gabriela é motorista pet e roda bastante para levar e trazer os bichinhos. Por isso, conseguir economizar para ela é fundamental. Enquanto dirige, a gente pode economizar ou gastar mais. Já parou para pensar nisso? Me conta uma coisa, em que hora que você passa a marcha? Quando eu sinto que o carro tá pedindo. Quando você escuta o motor? Quando eu escuto o motor pedindo. Nada de ficar preocupado em passar a marcha rápido? Não. Por quê? Porque, na verdade, meu pai me ensinou assim e porque eu sei que não ficar esgoelando o câmbio não é uma boa ideia. Nós levamos ela para uma oficina mecânica para pegar algumas dicas. E olha, para a gente tentar fazer esse combustível que a gente já paga tão caro render, a primeira dica já dá para a gente seguir no próprio posto de combustíveis. É que a maioria deles já tem esse equipamento aqui que serve para calibrar os pneus. E olha que uma vez na semana, 5 minutinhos, já vai fazer uma diferença danada no rendimento do seu carro. Ele rodar murcho, ele aumenta o arrasto do carro, ou seja, a dificuldade que o carro vai ter para se locomover. E aí vai gerar um atrito com o pneu, com um asfalto maior,
e ele vai começar a segurar o carro. Quanto mais murcho, mais segura. E com a calibragem recomendada pelo fabricante, ele vai ter uma rolagem melhor sobre o asfalto e vai conseguir economizar o combustível, né? Ou seja, vai atingir aquele consumo que o fabricante determinou para aquele veículo. O Wagner lembra que a manutenção também é importante. Principalmente dos itens de admissão, né? Filtro de ar, velas de ignição, que ela vai interferir justamente na combustão do motor, melhorando essa eficiência de queima. Com a eficiência melhor de queima, você diminui o consumo de combustível, porque ele dá mais energia. A Gabriela descobriu que o carro estava com problema durante a nossa avaliação. Esse coletor de admissão aqui foi projetado para ter uma ressonância no fluxo, que ajuda o fluxo de ar para dentro do motor e economiza o combustível, ele aumenta o torque do motor. E aí quando eu tiro ali, eu diminuo esse torque de saída e eu acabo tendo que pisar mais no acelerador para o carro. Então da forma como ele está solto aqui, ó, ele está passando direto pela borboleta. Fez a manutenção, trocou o filtro, não resolveu nada. Esse aqui precisa estar encaixado ali, está faltando a abraçadeira aqui que trava ele lá. Tá? Então ele precisa ficar travado lá para que o filtro de ar que está aqui dentro surta o efeito necessário, que é filtrar o ar. Depois desses cuidados, a forma como a gente dirige, passa marcha, também faz diferença no rendimento do carro. Se você trocar a marcha muito rápido, você cai numa condição de rotação do motor onde ele não tem muita força, não tem torque. E aí o carro fica sem força e você vai tentar pisar no acelerador para compensar essa falta de força e vai injetar uma quantidade de combustível que o motor não é capaz de queimar. Acontece até de dar um barulho estranho, tipo de batida, né? Porque é uma batida de pino mesmo. O motor não está conseguindo girar e você está forçando com a marcha mais alta. Então, às vezes é melhor você deixar a eletricidade do motor chegar no ponto de troca de marcha, onde você troque a marcha e ele saia suave, sem nenhum engasgo, sem nenhum barulho anormal do motor e sem você ter que imprimir muito o acelerador para sair, né? Andar com os vidros abertos para não ligar o ar-condicionado funciona? Ou no fim das contas faz o carro gastar do mesmo jeito? O ar-condicionado, principalmente nos carros com motores menos potentes, ele puxa um percentual muito grande dessa potência para resfriar o habitáculo. E essa potência, digamos assim, vem da gasolina. Então, quanto mais tempo você anda com o ar-condicionado ligado, mais ele consome. Aproveite o tempo mais fresco e ande com ele desligado. Você vai economizar muito mais combustível do que... né? E use o ar-condicionado da forma correta. Ele tem sempre a seleção da temperatura. Selecione a temperatura que você quer dentro do habitáculo. A temperatura de conforto térmico está entre 23 e 24 graus. Então escolha uma temperatura que te agrade e não fique ali no máximo o tempo todo, porque ele vai ficar puxando a potência do motor o tempo todo. A quantidade de coisas que a gente leva no carro influencia? Isso é mito ou verdade? Obviamente que um veículo carregado com a sua capacidade máxima de carga, ou seja, o número de passageiros e a mala cheia, vai consumir mais gasolina do que, ou etanol, do que um carro com condutor apenas, né? Então, assim, a massa faz diferença, mas ela tem que ser um pouco mais volumosa, maior, né? Depois das dicas, a Gabi vai tentar fazer o combustível dela render mais no fim do mês. E todo jeito que tiver para a gente economizar é importante, né, pessoal? Porque o percentual de famílias inadimplentes hoje no Brasil, que são aquelas com dívidas em atraso, atingiu 30% no mês passado. E aprender a cuidar, planejar das finanças ainda criança ou adolescente pode ser um dos caminhos para evitar o endividamento no futuro. Orçamento doméstico sempre foi coisa de gente grande, mas na família da Alissa essa regra mudou. Ela participa das discussões sobre as contas da casa e sabe que precisa aprender desde cedo a economizar. Então eu tenho que entender o que eu vou... Provavelmente vou morar sozinha, né? Então como que eu vou cozinhar, como que eu vou manter minha casa, como que eu vou conseguir dinheiro para manter minha casa, né? Lissa já entendeu que o planejamento é fundamental. Recebo mesada para poder organizar meu próprio dinheiro e por mais que não seja tanto quanto eu espero ter no futuro, alguma coisa que eu tenho que organizar, né? A educação financeira acabou sendo presente desde muito cedo na vida das nossas filhas, porque a gente entende que a parte financeira é um meio, né, para viabilizar coisas que a gente entenda que tenha valor, que tenha significado, que vai trazer realização. Enquanto algumas crianças aprendem em casa, outras têm a oportunidade de aprender na escola. Um projeto piloto da Rede Municipal de Florianópolis ensina mais de 40 alunos do ensino fundamental a lidar com o planejamento financeiro. Hoje a gente tem indicadores que apontam
mais de 70% de brasileiros endividados. E a gente só consegue mudar essa realidade se nós formos literalmente na raiz. A Rafaela já sabe como colocar em prática o que aprendeu. Pretendo saber tudo, de tudo um pouco, como administrar certinho, para no futuro poder ter um carro, uma casa, ou até mesmo a faculdade boa. Sabe, economizando sobra até um tempo de pegar um cineminha, hein? Esse hábito tem sido menos comum desde o início da pandemia. E para trazer o público de volta, redes de cinema têm feito promoções em todo o país. Ah, o escurinho do cinema. Quem não curte essa sensação, o frio na barriga de ver uma história na tela grande? Tem gente que estava com saudade. Tava bem grande, viu? Porque é uma delícia estar num ambiente como esse, faz parte da nossa cultura. É sensacional, é outro filme. Em casa no cinema é outro. Nos 2 anos da pandemia, o público sumiu. Agora está voltando aos poucos. Dados das exibidoras de salas multiplex apontam que, até agora, em 2022, 71 milhões e 600 mil pessoas frequentaram as salas de cinema brasileiras. O número é 60% menor do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia. E a perspectiva é de que a volta à normalidade demore um pouco mais para acontecer. Nós acreditamos que vamos terminar o próximo ano entre 10% a 20% abaixo de 2019. Só vamos apresentar um crescimento a partir de 2024. E não foi só o público que reduziu. A pandemia atrasou as produções. Tivemos até agora, no mesmo período, metade dos lançamentos que tivemos em 2019. Também houve queda de 7% no número de salas em funcionamento neste ano, em comparação com as que estavam abertas há 3 anos. Um dos motivos apontados pelos especialistas, além da pandemia, é a concorrência das plataformas de streaming. Os preços do cinema, eles estão relativamente mais altos do que as assinaturas. Então a gente tem uma televisão melhor, a gente tem uma tecnologia mais de ponta. Então o conforto e alguns efeitos do cinema, eles estão dentro da casa das pessoas. Apesar da concorrência, o setor investe para melhorar o som e a imagem, além de oferecer promoções com ingressos bem mais baratos. Melhorar o preço, acho é bom para estimular as pessoas a virem ao cinema e sair um pouco de casa. Ainda faltam quase 2 meses para o Natal, mas as gôndolas do supermercado, você já reparou? Já estão cheias de um produto tradicional das festas de fim de ano, o panetone. É impressionante. Lá na conveniência do meu condomínio, esses dias eu vi os panetones empilhados, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Ainda é outubro. Mas a venda antecipada aumentou o consumo no ano passado. Eles começaram a vender antes e aí teve mais gente que comprou. Por isso, a estratégia agora está sendo repetida pelos fabricantes. Tem panetone de todo tipo e para todos os gostos, até quente fatiado na chapa. Se tem panetone, é sinal de... que o Natal tá chegando. Mas os bolos natalinos têm aparecido nas prateleiras dos mercados cada vez mais cedo para a alegria da Paula. Uns 2, 3 meses que eu tô vendo o panetone começar a chegar devagarzinho e agora já lotou tudo. Se depender de mim, eu como panetone o ano inteiro. De origem italiana, o panetone é quase uma paixão nacional. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, no ano passado, com a venda antecipada, o consumo aumentou para quase 50 mil toneladas e o faturamento do setor subiu para mais de 800 milhões de reais. No período de festas, entre novembro e dezembro, o panetone esteve presente em mais de 65% dos lares, um crescimento expressivo em relação ao ano anterior. Isso nos dá mais ou menos 7 milhões de novos lares consumindo panetone. Então isso mostra que essa estratégia de antecipar o panetone na gôndola está dando certo, porque o consumidor também está aumentando o consumo mais cedo. Para dar conta dos pedidos, os fornos já estão quentes nesta padaria na zona oeste da capital. Além dos sabores tradicional e de chocolate, os pedidos por aqui também têm sido outro. Panetone quentinho na chapa com manteiga para substituir até o bom e velho pãozinho francês.
O panetone, além de substituir o cardápio que a pessoa ia comer na hora, já aproveita para levar porque vai encontrar alguém no caminho. Ele é muito versátil. Mesmo sem clima de Natal, a gente já tem o clima do panetone. Pessoal, uma mulher de 33 anos de idade só está viva nesse momento por um milagre. No último fim de semana, ela sofreu um assalto, o bandido atirou e o tiro pegou na cabeça dela. Graças a Deus, foi de raspão. O tiro pegou de raspão, foi ali por milímetros que essa mulher não acabou morta pelos criminosos. Esse caso, Malta, foi no sábado aqui na quadra 103 Norte, onde nós estamos. Segundo a própria vítima, ela tinha vindo aqui em um café com uma amiga e comprado algumas coisas. Na hora que ela estava indo embora, que ela entrou no carro, estava fechando a porta, um homem começou a bater de forma violenta no vidro. Naquele primeiro momento, ela até imaginou que fosse algum flanelinha pedindo dinheiro, mas logo depois ela percebeu que se tratava de um assalto. Isso porque ele abriu a porta com toda a violência, com toda a força e pediu que ela saísse. Ela atendeu tudo que o criminoso pediu, ela saiu, inclusive, com as mãos para cima e pediu apenas que ele entregasse a bolsa com os documentos. Esse homem entrou no carro, a chave já estava ali na ignição, só que ele foi para o banco de trás e logo em seguida um comparsa entrou e assumiu a direção. Esse homem, que é um dos criminosos, começou a gritar, falando atira, atira, atira. E foi exatamente nesse momento que o bandido atirou contra a advogada de 33 anos e esse tiro passou de raspão na cabeça dela. Na verdade, chegou até machucar ali o couro cabeludo. Ela, naquele momento ali, ela percebeu que tinha sido ferida, que tinha sido baleada, colocou a mão na cabeça, viu que estava sangrando, começou a gritar por ajuda, né, para a amiga dela que estava com ela, pedindo ajuda, deitou no chão e aí, logo depois, uma viatura da Polícia Militar que estava passando aqui pelo local foi chamada e ajudou ali no socorro. Os bombeiros também fizeram socorro e ela foi levada para o hospital, né? Lá ela precisou receber pontos, mas esse caso realmente, Malta, é um milagre. Logo depois do crime, né, a Polícia Militar foi acionada, inclusive esteve aqui no local porque ela estava passando assim que a advogada foi baleada e aí eles já começaram a trabalhar procurando esse veículo. E 4 horas depois, esse carro foi encontrado no Polo de Cinema em Sobradinho. E para falar justamente sobre essa atuação da Polícia Militar, que foi muito rápida e conseguiu localizar esse carro, eu vou conversar agora com o Major Bruck, que está aqui ao meu lado. Major, a PM, né, estava passando exatamente aqui, próximo à cafeteria, onde tudo aconteceu, prestou socorro ali para a vítima e já começou também a procura pelos criminosos. Exatamente, boa tarde a todos. A Polícia Militar, no primeiro momento que ela identificou ali que tinha acontecido um crime, que existia uma vítima, inclusive baleada, ela já começou a colher as informações com ela para poder localizar esse veículo e também providenciou imediatamente o atendimento pré-hospitalar, acionando o Corpo de Bombeiros, pois a vítima, apesar de estar consciente, a gente nunca se sabe qual é a gravidade de um ferimento, principalmente se tratando de arma de fogo. Então, foi feito um cerco, já se tem mais ou menos uma ideia para onde esses criminosos levam certos veículos, e aí a Polícia Militar conseguiu localizar, depois de menos de 4 horas, esse veículo, iniciou ali uma perseguição, um acompanhamento ao veículo, os indivíduos conseguiram em algum momento se desfazer do carro e entrar num matagal e conseguir fugir, mas o veículo foi recuperado e graças a Deus também a vítima, ela está bem. Então, os 2 criminosos permanecem foragidos. Isso, os 2 criminosos permanecem foragidos. A gente tem relatos de algumas testemunhas, algumas informações, até filmagens aqui que a gente colheu aqui do comércio para poder verificar e depois identificar se são realmente essas pessoas e a gente continuar procurando e a gente está ainda para poder pegar e prender esses indivíduos. Major, esse tipo de crime é muito comum aqui na região, mas o que assim, chama a atenção é a vítima ter, né, entregue ali o veículo e mesmo assim os criminosos decidiram atirar ali. Dá para dizer que talvez eles estivessem sob efeito de drogas? Na verdade, os índices criminais têm sido bem controlados, mas infelizmente um ou outro acaba tendo uma atitude mais violenta, principalmente esses criminosos muitas vezes estão sob efeito de drogas e aí é um somatório de muitas vezes a certeza da impunidade, mesmo que a Polícia Militar venha a apreender, esse indivíduo acredita que ele vai estar há poucos dias nas ruas
e aí faz o uso de drogas, ele não pode ser abordado na condição ali de situação de rua. Então esse somatório de coisas acaba encorajando esses indivíduos, principalmente com o efeito de algum entorpecente ou álcool, e a Polícia Militar fica ali fazendo o retrabalho, independente de qualquer coisa, fica a informação para a população. A gente vai prender quantas vezes for necessária qualquer tipo de criminoso, mas é importante que a sociedade se mobilize também para que outras áreas ali dentro da persecução penal possam também melhorar e aprimorar para que a sociedade possa usufruir o que tem melhor. Tá certo, então, Major, muito obrigado pelas informações. Então é isso, malta, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. O SBT e a Amazon fecharam uma parceria na área de coprodução e licenciamento de produtos. Novelas do SBT vão entrar no catálogo da Amazon Prime Video, começando por um dos maiores sucessos da nossa emissora, Poliana Moça. Afinal de contas, não é todo dia que você faz 15 anos, né? E não é todo dia que você me leva para conhecer a história da sua família. Quem não perde os episódios de Poliana Moça na telinha do SBT também vai poder acompanhar tudo na Amazon Prime Video. Um namoro antigo que agora deu certo. O streaming está crescendo, né? E a Amazon Prime necessita desse conteúdo, um conteúdo nacional de qualidade. Eles pretendem distribuir para o mundo inteiro as obras do SBT. Criamos muito bem nossos conteúdos e podemos e devemos conversar com eles para aumentar a parceria, né? O elenco de Poliana Moça, escrita por Iris Abravanel, está empolgado com a entrada da novela na plataforma digital. Gente, eu fico extremamente feliz porque realmente, assim, é o que há no momento, né? Muitas vezes as crianças ou a família não tem tempo de ver naquele horário específico da novela. E aí eles podem, no horário mais próprio, né, propício, ligar e relaxar e assistir a novela com calma. E essa parceria vai além de Poliana Moça. Logo, logo, começam as gravações da nova novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta, também escrita por Iris Abravanel. Para quem adora acompanhar tudo pelas plataformas digitais, os primeiros episódios serão exibidos antecipadamente pela Amazon Prime Video. Quando eu comecei a escrever as novelas, eu não imaginava onde eu iria chegar, e hoje eu acho que os streamings têm interesse, né, com produto infantil. Eu acredito que vai fazer muito sucesso com a Amazon Prime. Sobre a novela Infância de Romeu e Julieta, a autora já deu uma ideia do que vem por aí. Desde quando eles eram pequenos, como começou o conflito entre as famílias e como eles vivem, como as preferências de cada grupo familiar. Então vai ser muito interessante. O executivo João Mesquita, principal nome da Prime Video no Brasil, acredita em convivência duradoura com essa troca de conteúdo. A novela é o primeiro passo, mas tem outros conteúdos que o SBT faz que certamente terão uma aderência muito grande ao consumidor do Prime Video e, não tenho a menor dúvida, tem muitos conteúdos do Prime Video que merecem depois uma exposição maior ao nível de uma TV aberta, como é o caso do SBT. Obrigado pela audiência. Tchau, pessoal. Até amanhã.